Bom, pessoal, boa tarde, tá? Meu nome é Rafael. Vou apresentar também o nosso representante aí da região, tá? É o Hernani, ele vai se apresentar aí para vocês. Inicialmente, só me apresentar, né? Eu sou o Rafael Nery dos Santos, trabalho na Soler Palau, sou analista de aplicação e vendas, né? E aqui eu vou mostrar para vocês o sistema de ventilação maximizando a eficiência com a melhor estratégia de seleção aí, de selecionamento dos ventiladores, tá? Meu objetivo aqui é trazer alguns casos que já aconteceram na minha trajetória pelo OTAN, né? E ao mesmo tempo tentar indicar a vocês aí uma linha de raciocínio para que vocês tenham, para vocês selecionarem o melhor equipamento para aplicações que vocês tenham aí na carreira de vocês e nesse trabalho aí que a gente tem no segmento de HVAC, tá bom? Hernani, pode se apresentar aí. Bem rapidinho, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou da região também, eu sou o representante, né, comercial da OTAN. Desculpe, estou com a outra camisa da Climatix, nós vamos ter também uma apresentação às 4 horas, onde eu estava para a OTAN. E estou à disposição, sou engenheiro de vendas, né? A gente atende no Triângulo Mineiro Ribeirão Preto. Tá? Se precisarem de parte técnica, parte comercial, depois a gente conversa, deixa um cartãozinho, podem usar à vontade, o Rafael também, não tem problema nenhum. Isso aqui não tem esse negócio de, não diria pra você, de ciumeira, de coisa não, mas a gente está aqui na região para atender, para fazer visitas, tanto o pessoal projetista, como o pessoal de instalador que tem determinados focos de mercado, como indústria, ou focos de construções, pessoal de splits também, nós temos alguns elementos acessórios, né, para quem instala, tem como foco dos seus negócios os splits, os multi-splits, né, os próprios VRF também. Então nós estamos à disposição, tá bom? Depois a gente fala mais, deixa o Rafael apresentar para vocês aí. Muito obrigado pela presença de todos, viu? Um abraço. Bom, gente, eu vou iniciar aqui, tá? Então eu perguntei se vocês conheciam a OTAN Soler Palau, eu vou explicar um pouquinho mais ou menos como é que surgiu, tá? Em 1951, a Soler Palau surgiu, né, iniciou na Espanha, na cidade de Ripoll, tá, no estado da Catalunha, por 2 engenheiros espanhóis, tá? O Eduardo Soler e o Joseph Palau, tá? Hoje a OTAN tem em torno de 80 patentes próprias aí, tá? Já patenteados, né? Mais de 20 modelos industriais e 120 modelos de utilidade aí no mundo, tá? Aqui a gente tem 2 derivações, tá? Em 1963 e 1979, tá? A OTAN surgiu em 1963, tá? Como um nome de organização técnica de assistência e manutenção, tá? A OTAN não vendia ventiladores no início. No início ela dava como se fosse uma consultoria de engenharia, né? Engenharia e manutenção e conserto de equipamentos industriais. Tanto na parte de concepção de projeto, até na parte de manutenção e assistência técnica, tá? E aí o segmento foi mudando no decorrer desse tempo. Ao mesmo tempo, em 1979, temos 2 cenários. A Soler Palau começou a internacionalização da marca. Então ela começou a comprar plantas no mundo que faziam segmento de ventilação e adquirir ao seu portfólio de fornecimento, virando empresas desse grupo, tá? Em 2011, o Grupo Soler Palau compra a OTAN, tá? E muda sua razão social, se tornando SEP Brasil Ventilação, tá? Em 2012, eles finalmente se fundem e aí começam a usar essa marca no cenário nacional. Como a OTAN é uma marca muito forte já no cenário interno, a gente acabou fazendo uma divisão interna. Então, a OTAN refere-se aos equipamentos industriais e Soler Palau aos equipamentos acrescentados de fornecimento do grupo, que são a nossa linha de importados, tá? Hoje, a Soler Palau conta com 21 fábricas espalhadas entre Europa, Ásia e Américas, tá? Aí estamos falando de América do Norte até América do Sul, tá? 32 filiais, 5 centros de produção e distribuição, que é os centros de desenvolvimento, tá? E 56 distribuidores. Aqui no Brasil a gente tem a OTAN Matriz, que fica em Porto Alegre, tá? E tem o Centro de Distribuição e Desenvolvimento, que fica em Mogi das Cruzes. E o escritório comercial, que é onde eu fico de maneira fixa, tá? Então, para iniciar o tema, o que significa ventilação, né? O que é a ventilação? Para que promover a ventilação, né? A ventilação nada mais é que renovar o ar de um determinado recinto, tá? E para que a gente faz isso, né? Para poder a gente ter controle de contaminantes, tá?
controle de poluentes e eventual controle de condições térmicas, tá, gente? Mas aqui é um pouco de cuidado que eu sempre falo. Aqui a gente não está falando em queda de temperatura, tá? Até porque a gente não fala de um trocador de calor a ponto que eu vou movimentar essa massa de ar para trocar a temperatura. Aqui a gente está falando, por exemplo, numa condição que eu tenho um recinto fechado e tenho o ar parado, tá? Esse ar parado em altas concentrações de umidade, ele pode ter, os materiais ali armazenados, pode ter absorção desse vapor d'água que contém na partícula do ar e você ter pontos de mofo e bolor. Então a ventilação vem para o quê? Promover a circulação e renovação desse ar, tá? Então aqui a gente está falando de condições térmicas para minimizar essas taxas elevadas de umidade, tá? Em lugares que a gente tem recintos totalmente fechados e controles excessivos de umidade, tá? E a sensação mais envolvida com a sensação térmica, que a gente está falando da fricção do ar com a nossa pele. Aquela sensação que quando você toma um banho, por exemplo, e senta na frente de um ventilador, não fica mais fresquinho? Então essa sensação de diminuição de temperatura está mais envolvida com a nossa sensação térmica e, lógico, com a nossa pele molhada e a velocidade do vento passando por ali, tá bom? Então os principais benefícios de uma ventilação eficiente, tá? Melhorar a saúde dos colaboradores com a redução do absenteísmo, ou seja, o afastamento do trabalho, do posto de trabalho, maior satisfação no trabalho, né? Maior produtividade e redução de faltas na produção e redução de poluição no meio ambiente, tá? Do meio ambiente a gente fala, é o meio ambiente que a gente está tratando ali o ar, tá? Os mecanismos de ventilação, tá? A gente tem 3 mecanismos de ventilação que podem ser utilizados para um determinado processo ou para uma determinada aplicação. Por insuflação, tá? Que é quando a entrada do ar é forçada e a saída é natural. A gente fala de um sistema de ventilação, pode ser para renovação de ar ou ventilação para de estacionamentos, por exemplo, onde eu pego um ventilador, tomo esse ar de algum ponto, ele joga esse ar com uma determinada pressão, uma determinada vazão para dentro e a saída dele é de maneira natural. Tá? Por exaustão, quando a entrada do ar ela é natural e a saída é forçada, então a gente está falando aí de um processo de extração, seja de extração de fumaça, seja de exaustão de banheiro, tá? Onde a entrada do ar é natural e a saída dele a gente impulsiona para que ela seja expulsada para o meio externo, tá? E mista, que é quando eu tenho entrada e saída forçadas, tá? Que é sistemas de ventiladores que fazem uma corrente de ar dentro do ambiente, o modo a tratá-lo, mas você entra com ar e sai com ele de maneira forçada, que é com a aplicação de um ventilador. E o que é um ventilador, né? A definição do ventilador é uma máquina que move um gás e ela pode ser fluido, ar ou qualquer outro tipo de fluido, tá? Foi ar com particulados, ar com contaminantes, e aí vai ser determinado qual tipo de ventilador que eu vou utilizar para uma determinada aplicação, tá? Então é uma máquina que move o gás, usado com rotor acoplado, que é o rotor que envolve as pás, tá? Em um eixo que é acoplado a um motor, tá? Então nada mais é que converter a energia mecânica que eu tenho dessa movimentação aplicada no eixo, tá? Com a elevação da pressão do fluido operante, e aí pode ser qualquer tipo de fluido, tá? Pode ser o ar ou qualquer outro tipo de gás, por meio do movimento rotativo, tá? Do conjunto de rotor e pás, tá? Através do eixo metálico, também conhecido como turbomáquina. Os tipos de ventiladores, gente, a gente tem 2 grandes tipos de ventiladores, tá? Os axiais, tá? Que possuem esse nome pela movimentação do ar ser axial ao eixo, então eu tenho a tomada de ar aqui, a movimentação, isso gira e o ar vai ser paralelo ao eixo, o ar vai ser distribuído paralelo ao eixo, ao comprimento da carcaça do ventilador, tá? Por isso que ele tem esse nome de axial, a sua força é paralela, a movimentação do fluido é paralela ao eixo do ventilador, tá? E a gente tem os ventiladores centrífugos, tá? Então aqui a gente já tem uma outra condição, aqui o ar ele sai perpendicularmente ao fluxo do ar. Então eu tomo o ar por aqui e ele sai perpendicular por aqui. E ele leva esse nome de centrífugo por ele promover o deslocamento do fluido ao redor do rotor. Então ele faz uma força centrífuga em relação ao rotor. Porque ele pega esse ar, ou esse fluido, em sentido do eixo e desloca pelo seu raio. Tá? Então por ele ter esse efeito radial, ele gera uma força centrífuga, então ele tem esse nome de centrífugo por causa disso, tá?
Aqui, mais ou menos, uma vista explodida de um exemplo de axial, né? Então, você tem a carcaça, o bocal de aspiração. Na OTAN, gente, só para vocês saberem, que isso também surge bastante dúvida, a gente vende o ventilador standard. O que seria o ventilador standard? É o ventilador, motor, tá? Ventilador com motor que a gente chama de acionamento. Então, a gente vende nessas condições, por exemplo, lógico, pintado na cor padrão. Tudo que a gente vê de itens que são opcionais, que a gente vê que são adicionais a esse conjunto, por exemplo, então estamos falando de boca de aspiração e difusor. Isso entram como opcionais do ventilador. Então isso tem que ser analisado pelo projetista ou quem está fazendo a instalação, se esse item é necessário para aquela instalação. Tá? Então aqui, o principal dele é o motor, carcaça, as hélices e o cubo que é o rotor. Tá? E aqui você vê dois motores de ventilador. Ele com arranjo direto, que eu vou explicar para vocês, e o arranjo indireto, que é por polia e correio. Tá? E aqui é o outro motor, aqui é o mesmo sistema, só que com motor fora do fluxo. Tá? O centrífugo, a gente tem os arranjos que eu vou explicar para vocês, tá? Então a gente tem aqui um de sistema arranjo 1, tá? E um de sistema de arranjo 4. E aqui a construção dele é base do mancal, bocal, rotor, as pás, tá? Carcaça, reforço e aqui a área de descarga. Aspiração, aspira por aqui, descarrega por aqui. Aí a determinação do que ele vai fazer, que aplicação, aí você vai ter que determinar, por exemplo, você vai fazer ventilação, por exemplo, a descarga tem que ir onde eu vou ventilar, certo? Então aí ele não muda, por exemplo, de sentido de rotação, aí você tem que determinar, ele vai estar fazendo o quê? Exaustão ou ventilação? Aí você vai determinar a posição de montagem dele. Ele vai aspirar aquele ar e descarregar em um ponto, ou você vai fazer o caminho inverso, de aspirar para fazer exaustão e jogar para a atmosfera, tá? E os centrífugos tubulares, que nada mais é que uma junção dos dois. Porque o que acontece? Com o desenho do rotor, o desenho das pás, na verdade, ele chega muito próximo das curvas de rendimento dos radiais, que a gente acabou de falar, dos centrífugos. Só que a construção dele, o fluxo, a direção do ar, ele é axial. Tá? Então, eu chego perto de curvas de rendimento com o centrífugo, porém a construção, o direcionamento do ar é axial. Tá? Aí lembra que eu mostrei o axial e os centrífugos? Agora vem as subdivisões dos centrífugos, tá? Que são os tipos de rotores, tá? Você tem até alguns rotores além desses aqui, tá? Mas esses aqui são os principais, tá? Então hoje a OTAN, ela trabalha com esses três tipos, tá? O radial, o limit load e o siroco, tá? O radial a gente chama de pás retas, tá? Normalmente ele atinge pressões ali de 30 a 600 mmCA, então são ventiladores quando a gente requer uma pressão elevada, tá? Vazões de 500 metros cúbicos hora a 150 mil metros cúbicos hora, tá? E esse tipo de ventilador normalmente é utilizado para transporte pneumático, tá? Quando a gente fala transporte pneumático, a gente está falando de transporte de particulado, tá? Aí você fala para mim, tá, tem um limite desse transporte? Normalmente, para esses de pás radiais, tá? A gente fala que a gente consegue transportar aqui de quantidade de particulado por metro cúbico de ar, mais ou menos 50 gramas, né, daquele componente que está em mistura a cada metro cúbico de ar. Tá? O que eu falei? Quando a gente aplica ventiladores, não aplica somente para movimentar ar puro. Às vezes você trabalha em indústria farmacêutica, você tem particulado ali, que às vezes sai pelo processo produtivo, na movimentação de comprimidos, na movimentação de cápsulas. E isso tudo, tá? Isso aí tudo tem que ser calculado ali, dimensionado para isso. Então, um ventilador para poder fazer essa operação seria mais ou menos um radial aí, tá? Limit load, tá? Que aí são as pás inclinadas para trás. Então, pressões de 50 a 500 mmCA, tá? Vazões de 500 a 500 mil metros cúbicos hora, 600 mil metros cúbicos hora, tá? Aqui a gente consegue ter o ar. Esse aqui é muito utilizado para exaustão de cozinha, essas aplicações. A gente consegue aplicar ele também para movimentar certas partículas ali, só que em uma quantidade bem menor, tá? E mais ou menos de 50 a 150 miligramas por metro cúbico de ar, tá? Esse aqui já é um cara que apresenta muito para poder a gente aplicar aplicações aí em sistemas de exaustão de cozinha, né? Exaustões mais pesadas aí, tá?
E o siroco, que as pás são curvadas para frente, tá? Então temos o siroco aí que pode ir até pressões de 80, de 20 a 80 mmCA. Só que aqui tem um ponto de atenção, né? Quando a gente está aplicando pressões elevadas, o que acontece? Quando você começa a aplicar acima de 50 mmCA com o siroco, ele começa a consumir muita potência para te entregar aquela pressão que você precisa. Então, por exemplo, você aumenta a pressão do siroco, ele começa a aumentar a potência para chegar naquela pressão, só que ele começa a cair o rendimento dele começa a ficar menor. Então, por isso que a gente indica, que é a indicação do fabricante, estou falando OTAN, que para pressões elevadas acima de 50 mmCA, você já parte com uma pá de rotor limit load, tá? E aqui chega de vazões de 200 a 200 mil metros cúbicos hora com o transporte de fluido de ar limpo, aqui é só ar limpo, tá? Que é o ar ambiente aí que a gente conhece. Aqui é a nossa linha industriais, tá? Aqui, então, por exemplo, você tem os ventiladores industriais, que é da linha OTAN, que é fabricado em Porto Alegre, tá? Então você tem várias linhas, então você tem os limit loads que a gente pratica e utiliza em equipamentos condicionadores de ar. Então aqui a gente fornece ele sem o acionamento por motor, tá? A gente fornece ele simplesmente carcaça, tá? Quadro, rotor, eixo e mancais, tá? A gente tem as caixas de ventilação, tá? Aqui são os tubulares, que eu mostrei para vocês, a linha de tubulares, né? Os RAs, que são para alta pressão, quando eu necessito de ventiladores de alta pressão. Os RAI, que a gente utiliza para movimentação de particulados, tá? Inclusive a gente tem um desse na Kimberly instalado para movimentação de tecido para fraldas, tá? Esses aqui são os exaustores axiais de telhado e aqui os axiais normais, tá? Normalmente por aplicação, a gente costuma selecionar gabinetes aí com uma velocidade de descarga de mais ou menos 10 metros por segundo, até porque você tem uma estrutura ali e conforme você tem esse ar muito... Porque assim, o que acontece? Quando eu aumento essa velocidade periférica, isso gera uma turbulência no meu sistema de ventilação. Isso vai gerando trepidações. Então ele quanto maior a sua velocidade periférica, maior o nível de ruído que esse equipamento pode chegar. Tá? Então isso aí também tem que ser olhado. Então normalmente para gabinetes a gente utiliza aí mais ou menos 10 metros cúbicos por segundo, 10 metros por segundo de velocidade na descarga dele. E no ventilador centrífugo mais ou menos 12,5. Tá? E aí também tem a parte das classes. Quanto maior minha velocidade periférica, começa a ter classes de ventiladores que tem 4 classes, tá? E aí quanto maior minha velocidade periférica do rotor, a classe ela acaba mudando porque o construtivo do ventilador tem que ser mais robusto para poder aguentar aquela pressão e aquela vazão que eu preciso chegar, tá? A linha OEM, que a gente chama, que é a linha que a gente fornece sem acionamento, só alguns casos que a gente fornece com acionamento, quando a gente fornece o pleno fan para ser montado em algum parceiro nosso que tenha um sistema de caixa, alguma coisa assim, tá? Essa é a linha que a gente fornece para fabricantes de condicionadores de ar, em geral. E aqui é a linha que vocês viram lá no standzinho que está lá. A gente faz mais para poder atuar aí nos microventiladores para média e baixa vazão e baixa pressão, tá? Essa linha aqui chega mais ou menos, contando todos, tá? Chega mais ou menos o máximo de vazão de 6.000 metros cúbicos hora, com TD Mixvent, o TD 6.000, tá? Com uma pressão aí em média de 45, consigo chegar de mmCA com esses carinhas aí, tá? Mas aí a gente está falando, esses níveis a gente está falando de descarga livre, tá? E aí, conforme você vai adicionando coisas, você tem que olhar a curva e ver o que aquilo gera de pressão e vai te fornecer de vazão, tá? Nesses casos aqui, por exemplo, aí você pode usar para exaustão de banheiro, né? Para renovação de ar. E aqui falar um pouco sobre os arranjos, tá, gente? Vou mostrar para vocês nos próximos slides. Mas aqui a gente tem o arranjo 4 e 4K. Arranjo 4, acoplamento direto, motor no eixo do ventilador, tá? Arranjo 1, motor fora do fluxo com um acionamento por polia e correia, tá? O arranjo, só que aí o mancal é fora do fluxo, tá? Arranjo 3, motor fora do fluxo, só que mancal no fluxo de ar, na aspiração. E o arranjo 9, que você não tem a base, tá vendo que essa base é maior?
Essa base aqui é maior porque eu sou fixo na base. Aqui eu tenho uma regulagem que ele é montado em um cavalete, tá? Normalmente os que a gente tem mais eficiência são os que a gente tem arranjo direto, tá? Porque normalmente a transmissão tem uma perda de potência do motor aí, né? De mais ou menos 5 a 7%. O que eu consigo te entregar, potência de eixo, que a gente chama, que é a potência que o motor fornece, é nos arranjos 4 e 4K, tá? Que é arranjo direto. Então, para explicar um pouquinho dos arranjos, né? Aqui, por exemplo, o arranjo 1 é um ventilador de simples aspiração, tá? Acionamento por polia e correia, tá? Por polia e correia, rotor em balanço, tá? E você tem apoiado aqui ou um bimancal ou um mancal monobloco, tá? Na base. Temos aqui é só simples aspiração, ok? Arranjo 3, a gente tem de simples e de dupla, tá? Só que acontece, aqui eu tenho esse mancal, aqui é fechado. Aqui o mancal, tem um mancal nessa ponta e um mancal na outra, tá? Então o mancal ele fica no fluxo, tá? Então a gente tem o arranjo com correias, né? Com o mancal apoiado em cada lado da carcaça. Aqui tem um reforço, o mancal apoiado aqui e o mancal apoiado na carcaça do outro lado, tá? E dupla aspiração a gente está falando com tomada de ar dos dois lados e descarga aqui a 90 graus, tá? Então os dois lados é aberto e aí você tem a descarga aqui. Esse normalmente a gente utiliza para quando a gente tem altas vazões, porque aí a gente tem diâmetros menores de rotor, tá? Então a gente tem ventiladores menores, ou de dupla aspiração, tá? Para pressurização de escada, para ventilação e alguns itens que a gente precisa aí ter redução de máquina. Então a gente acaba utilizando esse de dupla, porque aí eu consigo aplicar para grandes vazões e acabo utilizando tamanhos menores aí de rotores, tá? Arranjo 4, 4K, o arranjo 4 transmissão direta, então eu tenho acionamento direto do eixo do motor com o eixo do ventilador, tá? E aí eles são conectados diretamente, tá? Entre os dois eixos aí. E aqui o arranjo 4K que a gente chama, ele não tem base, ele é fixado por um motor que tem flange FF, tá? A gente chama de motor flangeado, só que essa estrutura aqui eu tenho uma limitação construtiva. Tá? Então só consigo utilizar esse motor aí mais ou menos com uma carcaça 132M da WEG. Então a gente consegue utilizar esse motor aqui que vai mais ou menos até uma potência aí de 7,6 a 10 CVs. Tá? O arranjo 8, tá? Que é simples aspiração também, né? Você tem o acionamento por transmissão direta, só que você vê que a base dele é alongada. E aqui é uma luva elástica, tá? E aí você pega o eixo do motor, o eixo do ventilador prolongado, e aí você tem essa base deslocada aqui, tá? E você tem também os arranjos 9, tá? Que o arranjo que a gente fala do axial, quando ele está com o motor acoplado, é um arranjo direto, e o arranjo quando ele está com polia e correia é o arranjo indireto, que aí é o motor está fora do fluxo, tá? E aqui simples aspiração. Então, só que aqui você não tem a base maior, então ele é montado no cavalete. Esse aqui é o arranjo 9, que ele não é montado em uma base única, ele é montado em um cavalete e aí ele tem um espaço físico menor. Tá? Sempre quando a gente seleciona o ventilador para produção, eu preciso saber como ele vai ser montado em obra. Então a gente sempre vai pedir para vocês, né? Os ventiladores, sempre em posição, como é que ele vai ser montado a sua voluta, em sentido horário ou anti-horário, em que posições em relação aos graus, tá? E para o arranjo 1, arranjo 3, para o arranjo 1, arranjo 3 e arranjo 9, eu preciso saber qual é a posição do motor na base que ele tem, tá? Aí para selecionar esses ventiladores, né? Para ter um ponto bom, a gente até pega um pouco um saco lá na Altana, porque tem algumas coisas que chegam para a gente às vezes até um pouco meio simplistas, tá? Isso não é culpa, isso é meio que às vezes o mercado mesmo que impõe isso. Às vezes você tem uma pressa para entregar um orçamento, você tem você está participando de uma concorrência e isso faz parte do nosso dia a dia, tá? Mas a gente tenta tomar os melhores cuidados ali para que a gente não selecione para vocês o ventilador que chegue na obra, a gente tenha também uma dor de cabeça interna, tá? Então a gente sempre pede o do ambiente, temperatura do fluido, pressão atmosférica, altitude e a natureza do gás. Tá? Para eu saber que densidade que vai ter esse fluido, para eu saber e para calcular qual potência absorvida no meu ventilador, para selecionamento do motor e te entregar aquele ponto de operação dimensionado. Tá? E do sistema de ventilação, vazão volumétrica, pressão estática requerida, velocidade de descarga do ventilador,
como eu falei para vocês, se a velocidade for muito alta, eu começo a ter pontos de turbulência no ventilador e trepidação. Ele começa a desbalancear, desalinhar e eu começo a ter problema em obra. Tá? O ruído, inclusive tem um case aí que daqui a pouco eu conto para vocês aí, que aconteceu essa semana comigo. E tipo de ventilador, que tipo de acionamento, tá? Se o ponto de operação for muito próximo das 4 rotações nominais que a gente tem, lógico, se você hoje tem tecnologias que você consegue utilizar o arranjo direto com o inversor de frequência. Mas é muito difícil você acoplar isso no ventilador, porque o inversor de frequência ele tem um custo elevado. Então, se eu colocar isso no ventilador, o ventilador vai lá para cima o preço dele, né? Então, se você tiver pontos de operação, ou você na hora de estiver analisando, você vê que você consegue utilizar uma vazão e uma pressão perto das rotações nominais dos motores que a gente tem disponível, eu estou falando que a gente fornece de motor de 2 a 8 polos, isso a 8 polos, se você conseguir trabalhar perto das rotações nominais de cada um desses motores, fica melhor a sua eficiência, porque você vai pegar potência em ponta de eixo, tá? E aí você vai ter uma construção menos custosa, e aí você vai conseguir ter uma eficiência maior do ventilador, tá? Aqui só para mostrar para vocês, só ilustrar o que rege a parte de dimensionamento dos ventiladores, tá? Então essas leis são usadas para calcular mudança de vazão, pressão, potência, tamanho, velocidade, né? Inclusive até quando você tem alteração no tipo de fluido que você está movimentando. O que acontece muito aqui é que muitas pessoas às vezes pegam um determinado ventilador, tem um determinado ponto de operação, ele quer mudar de tanto para tanto, só que ele acha que isso vai aumentar proporcionalmente. E não é assim, tá? Você pode ver, por exemplo, potência, ó, eu vou elevar rotação ao quadrado e vou levar o diâmetro do rotor ao quadrado. Aqui na potência, em relação à potência, eu vou rotação ao cubo e diâmetro do rotor à quinta. Então tudo isso precisa ser analisado quando você quer determinar um ponto de operação de um ponto para outro, para ver se aquele ventilador ele é capaz de, com as condições que eu mudar dentro da curva dele, dentro daquele diâmetro de rotor, se você consegue mudar esse ponto de operação e ele não mudar a sua curva e não mudar, por exemplo, o diâmetro de rotor. Se eu aumentar a rotação, o que acontece? Isso tem que ser olhado na curva com cuidado, tá? Inclusive isso aí a gente está pensando em fazer uns modos aí até para poder ir mais aprofundando dentro desses pontos assim, de olhar ponto em curva, de olhar, que aí a gente pretende apresentar aí nas próximas entradas. Tá? Aí algumas recomendações que a gente tem, tá? Então é mais uma indicação do que seria, do que às vezes a norma solicita, tá? Então, por exemplo, a gente utilizar em cozinhas profissionais, quando chega uma cotação para a gente, o nosso industrial, o RLS de simples aspiração limit load, ele atende para atendimento de coifa, de exaustão de coifa, só que ele não atende a norma na linha standard. Então, por exemplo, aí você fala para mim, Rafa, você vai me fornecer esse ventilador que não atende a norma? Depende muito de como esses estabelecimentos às vezes é fiscalizado. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes o cara precisa de uma exaustão, que é de uma churrasqueira ali, um forno, que seja aplicado na casa dele. Então não tem a rigorosidade de atender a esse requisito. Agora, por exemplo, quando a gente está falando de estabelecimentos grandes, estamos falando de que tem às vezes fiscalização, tudo, aí a gente tem que aí atender em alguns casos, e aí quando for solicitado esse ventilador, preciso que seja indicado. É para atender a norma? Não é? Tá? Aqui é um exemplo. Para atender a norma de cozinhas profissionais, a NBR 14518, tá? A gente tem 2 sistemas. Tem o sistema A e o sistema B, tá? Quando o sistema de exaustão ele é dotado de corta-fogo, tá? Eu tenho que ter esses requisitos no ventilador. O ventilador tem que ser, teoricamente, estanque, tá? Ou mais próximo da estanqueidade, com a carcaça em solda contínua, o sistema de dreno, porta de inspeção, rotor de esfriamento e vedação no eixo, tá? E o que acontece? Quando isso aqui, a gente está falando de uma condição de fogo, que a gente chama de fogo mais frio, que é quando a chama está ainda vermelha ali e amarela, que chega mais ou menos aí, chama não, né? A gente chama ali que uma temperatura ali em torno de 70 graus, tá? Desse vapor sendo aspirado, né? Quando uma extração no caso, tá? Agora, quando o sistema ele não dota de sistema de damper corta-fogo, ou seja, eu não consigo
fechar aquele trajeto do fogo em si, do contato do fogo em si, aí eu tenho que ter uma construção um pouco mais rígida, que é a construção para 400 graus às 2 horas. Tá? Para ele tenha um ponto de incêndio, alguma coisa, ele ainda esse ventilador suportar para extrair essa fumaça e nesse meio, né? Se acontecer algum caso por exemplo, porque como eu estou aspirando gordura, isso aqui vira um meio de combustão. Então o que acontece? Eu preciso que esse ventilador ele aguente essa construção, se caso ocorra ali uma anormalidade, eu não tenho um sistema para cortar esse fluxo aí que tenha de chama, tá? Então no sistema que eu não tenho, o sistema de damper corta-fogo, aí eu já utilizo um ventilador por construção para 400 graus em 2 horas, tá? Por exemplo, esse sistema de extração de fumaça, na norma, né, na IT, estou falando de IT, é que as ITs mudam, né, de estado para estado. Mas em São Paulo, a resistência do duto ela tem que ser de mais ou menos 70 graus quando você não tem, quando você tem chuveiros, aqueles chuveiros automáticos, que são os sprinklers, né? Então, normalmente, quando a gente utiliza para esse tipo de condição, né, a gente utiliza com motor fora do fluxo, tá? Então, a gente sempre indica para a utilização de motor fora do fluxo, que aí seria o arranjo 1, o arranjo 9, tá? Eu posso utilizar o arranjo 3, a gente indica que pode, desde que o assentamento do mancal não seja de borracha, tá? Então, tem algumas atenções que a gente tem que ter aí nesses casos, tá? Agora, por exemplo, não tem aí essa parte de extração de fumaça. Aí a gente está falando de uma condição agora de que tem os chuveiros automáticos, que são os sprinklers. Quando não tem esses sprinklers, aí eu já tenho uma condição mais rígida também, tá? Aí eu preciso de uma construção a 400 graus 2 horas, preciso que esse motor ele seja smoke, tá? Que ele seja um motor especial para aguentar também a 300 graus, de 300 a 400 até 2 horas. Posso usar no fluxo? Pode, desde que ele tenha esse tipo de construção, tá? Então, só para vocês saberem algumas das indicações que a gente faz aí, tá? Só comentar em relação ao que eu falo de pressão e vazão, que a gente às vezes pede algumas atenções de aplicação, porque casos que já aconteceram comigo. Foi numa agência bancária em São Paulo, foi instalar um gabinete, tá? Aí o gabinete já tinha um ponto de operação entre vazão e pressão e que o projetista tinha especificado, tá? Só que aí o instalador, sem saber se essa era a pressão final, ele falou, cara, põe mais 10 aí de pressão. Então a gente foi selecionar com mais 10 de pressão que o instalador disse. Cara, quando foi para campo e colocou essa caixa de ventilação para funcionar, não tinha perda de carga suficiente na rede de dutos. Então esse ar ele passava com uma velocidade excessiva, porque não tinha a perda de carga que o sistema precisava, e esse ar começou a passar com uma velocidade que não é a velocidade dimensionada. Então lá dentro da agência, onde tinha um pé direito duplo, onde tinha um pé direito de mais ou menos 6 metros, cara, eu senti o cabelo voando assim. Pior que eu não tenho muito, hein? Senti o cabelo voando embaixo. Então aí você e muito ruidoso, porque vai saindo naquela área pequena, vai fazendo um certo ruído ali. E isso aconteceu com a gente, né? Então às vezes é muito cuidado aí, às vezes o que vem especificado, confirme sempre com o projetista, é isso mesmo que você precisa para a instalação? Foi dimensionado para essa perda de carga e para essa vazão? O instalador, né? O instalador às vezes quer fazer, não, põe aí. Às vezes não tem que tomar um pouco de cuidado com isso aí, tá? Isso porque já aconteceu casos com a gente mesmo. Aí a gente tem que ir para campo para ver o que está acontecendo e ali promover uma solução para que a gente possa resolver aquilo, tá? A OTAN, o Solar Palau, tem 2 softwares de seleção, tá? O Vortex, que é um executável que tem no nosso site, na aba de seleção de equipamentos. Você baixa, instala na sua máquina e você consegue selecionar os ventiladores da linha OTAN. E tem o EasyVent, tá? O EasyVent é um software de selecionamento online. Você acessa por esse site aqui, né? Ou se não, só escrever EasyVent Solar Palau no Google que aparece, tá? Você seleciona lá tanto a linha industrial quanto a linha de microventiladores. Ele dá, por exemplo, o rendimento que você tem para aquele ponto de operação. Se ele atende mais, se ele atende menos, tá? Ele vai indicando para você dentro das linhas qual é o melhor para que se aplicar naquela utilização que você deseja, tá? Então é bem legal. Ele já gera o datasheet automático.
Tá? A única coisa que tem que se atentar é que nem todos os produtos que o Grupo Solar Palau tem na sua linha global, a gente tem aqui no Brasil. Então a gente tem que ser consultado com a gente para ver se a gente consegue ter a possibilidade de fornecimento desses itens. Tá? Aqui a potência absorvida e o rendimento, né? Então o rendimento nada mais é que a taxa de conversão de energia mecânica entregue no eixo do motor e energia eólica para movimentar aquele fluido, que se traduz em vazão e pressão. Tá? Aqui é só mais ou menos o que o Vortex te dá, só que o Vortex a gente dá uma ampliação da curva, tá? Então, qual é o ideal e o que eu indico fazer? Selecionando o Vortex, abre a curva inteira do ventilador universal e traça esse ponto para lá, até para ver onde ele está posicionado e que, se caso você queira fazer alguma alteração nesse ventilador, onde você vê onde está movimentando esses pontos dentro da curva. Até para você não ficar a pontos de mais fora da curva para quem entrar em pontos de turbulência e você acabar tendo aí consequências maiores com isso, tá? Então você, achando o ponto no Vortex, pega esse ponto e traduz para a curva universal, tá? Nos catálogos tem, no final deles, ou no decorrer deles, porque depende, você vai ver nos diâmetros ali, no decorrer deles você vê a curva universal, só projetar esse ponto e você vê onde ele está localizado e vai manipulando ele ali para ver o que ele te dá dentro daquele diâmetro de ventilador, dentro daquele rendimento. Tá? Aqui, né, aqui a etiqueta de cuidados que a gente tem que ter quando a gente aplica no sistema de ventilação, né? Porque que acontece? A gente tem muito em obra, assim, às vezes tem uns conceitos mais apertados, não tem muito espaço físico, a gente acaba falando que é os efeitos de sistema, né? O que acontece? A gente às vezes estrangula a saída do ventilador, então aí eu tenho perda de rendimento desse ventilador. Né? Tem um vídeo da ANCA que aparece esses testes, tá? E você vê que, por exemplo, curvas estranguladas, que às vezes não está 2 vezes o diâmetro na descarga, você vê estrangulado, você vê perda de até 30% de vazão de ar, tá? Esse ar saindo, 30% de vazão de fluxo de ar, por causa de um sistema que eu tenha não recomendado de instalação. Curva muito próximo da saída, tá? Então tem muita coisa que acontece isso aí também, tá? Aqui, ó, tem até aqui o link, tá? Qualquer coisa depois eu peço o pessoal disponibilizar essa apresentação para vocês. Aí acontece muito isso. Se você vê isso acontecendo e você vê a queda do fluxo ali do ventilador caindo, ele perdendo o rendimento por causa que você vai gerando zonas de turbulência dentro do próprio conduto, tá? Então aqui nos da OTAN também, aqui é só ali foi dos centrífugos e aqui dos axiais, né? Mais ou menos o modelo incorreto que você tem de instalação, com as instruções de como ele tem que ser montado, tá? Como ele tem que ser instalado, tá? Então, por exemplo, o motor ajustante do rotor minimiza a turbulência, tá? Motor a montante do rotor aumenta a turbulência e ruído, tá? Então, tá vendo? Ó, o sentido do fluxo, ó, tá oposto ao sentido do fluxo, no sentido do fluxo. Tá vendo? Então aqui, ó, incorreto dessa maneira, correto dessa maneira. Tá? Então aí são coisas que você vê para minimizar esses efeitos de sistema que a gente possa ter com perda de rendimento do ventilador. A Solar Palau é um membro da ANCA, tá? Que é o Air Movement and Control Association. Inclusive a TOS entrou recentemente com os produtos dela. A ANCA é o que certifica, né, tanto um determinado produto, um determinado laboratório ou uma gama de produtos, que aquele produto ele pode ser comercializado internacionalmente, tá? Então, quando você tem esse certificado, significa que você pode fornecer seus ventiladores igual. Os nossos industriais são fabricados aqui. Se eu quiser fornecer ele para qualquer parte do mundo, ele é certificado por uma organização internacional, então eu posso fornecer ele para qualquer parte do mundo, tá? A OTAN tem um curso básico de de ventilação lá no YouTube, tá? Acho que é 6 módulos, e tem a parte também que fala de rotores, tá? Então é um curso bem legal, eu já dei uma fuçada, tá? Fala de algumas definições básicas, ensina algumas coisas sobre pontos de seleção no próprio Vortex, tá? Que é o nosso software de seleção. E eu acho que isso aí pode agregar no conhecimento de vocês. Tá bom?
E aqui é onde a gente fica, né? Então, como eu falei para vocês no começo, né? A matriz nossa fica em Porto Alegre, tá? Eu fico no escritório comercial em São Paulo, tá? E a nossa filial de Mogi, né, que fica nesse endereço aqui, tá? Então a gente tem três sedes, assim, mais ou menos posso dizer. E aí a matriz é onde fabrica os nossos industriais. Os industriais em acionamento, eu fabrico parte em Mogi e parte no Rio Grande do Sul. E o nosso escritório é onde fica eu mais três comerciais, tá? Bom, gente, é isso, tá? Eu espero que vocês tenham gostado aí. E finalizo por aqui, tá bom?